para vocês, muito bom dia, tá bom? Nessa sexta-feira, dia 5, né, de junho. Sejam todos muito bem-vindos, um bom dia, boa sexta-feira, né? E sejam muito bem-vindos novamente na nossa aula de hoje, tá? Na nossa aula hoje tá super divertida, super bacana. Hoje nós vamos falar de um tema muito comentado, muito atrativo, né, no nosso meio. Hoje é dia 5 de junho, tá? Hoje é dia mundial do meio ambiente, tá? É o dia em que você vai e reflete, vamos refletir sobre nossos atos, sobre nossas atitudes, o que nós estamos fazendo ou o que precisamos fazer, né? E já para começarmos de imediato, você vai pegar o seu livro Eu Gosto, tá? A tia Amanda separou um texto que vai retratar um pouco dessa realidade, né? Um pouco desse tema também, que é o Censo da Floresta, tá? É o nosso textinho que tá lá no nosso livro Eu Gosto, na página 96, tá bom? Vamos lá para nossa leitura? Vamos começar. Primeiro, você sabe o que é um censo? O que será um censo florestal? Primeiro, censo. Censo vem de quê? Vamos relatar alguma coisa, né? São o quê? Censo, no caso. Censo é um levantamento de informações, né, sobre a população, condição de vida, incluindo até as pessoas, né, que vivem naquele país, ou naquela região, ou naquele lugar. Censo vem disso, né? Vamos trazer esse censo agora, censo florestal. Nesse censo florestal aqui, a gente vai abordar, vamos supor, que já é o próprio texto mesmo, vamos conscientizar essas pessoas sobre a quantidade de árvores que existe na terra, ou na cidade, ou em um determinado lugar. Vem agora do censo florestal. Leia o título e a apresentação do artigo abaixo e vamos conversar aqui, vamos debater. Primeiro, é um texto divulgado pela Ciência Hoje das Crianças. Então, foi publicado lá, ok? Cientistas calcularam o número total de árvores que existem no planeta. Então, eles já fizeram esse cálculo, né? Eles já começaram a destrinchar, né? A calcular quantas árvores existem. Então, eles fizeram um censo florestal. Então, eles calcularam, projetaram tudo, pegaram todos os dados, ok? Temos 3 trilhões. Quantas árvores existem no mundo? Quantas estrelas fazem parte do universo? Quantos dinossauros habitaram a Terra? Os cientistas ainda estão longe de decifrar totalmente alguns dos enigmas que despertam a nossa curiosidade há tempos, mas ao menos um deles já tem uma resposta mais precisa. Segundo a nova pesquisa, uma espécie de censo, como aquele que realiza, né, para analisar as populações humanas, mais de trilhões de árvores vivem no nosso planeta, ok? Pode ser difícil de imaginar um número tão grande e cheio de zeros? São 12 deles. Mas basta pensar que, de acordo com essa estimativa, existem aproximadamente 422 árvores na Terra para cada ser humano. Parece muito? Pois sabia que este número poderia ser bem maior? A mesma pesquisa revela que quase a metade das árvores desapareceram do planeta depois do surgimento da nossa civilização. Isso provavelmente ocorreu por uma combinação de fatores, como desmatamento, o uso do solo de florestas para as atividades humanas, como, por exemplo, agricultura, construção de moradia. De acordo com o estudo, mais de 15 bilhões de árvores são cortadas no mundo a cada ano. Estes, no caso, números, são assustadores e podem explicar parte dos grandes impactos causados pelos humanos e o clima terrestre. A remoção de trilhões de árvores também está relacionada ao fim de milhares de espécies de plantas e animais que contavam com essas florestas para sobreviver. Lamenta o ecólogo britânico Thomas Coulter, que liderou a pesquisa. Além de alertar para os estragos que a humanidade vem fazendo na cobertura vegetal do planeta,
Saber a quantidade de árvores existentes no mundo é importante para fazer estimativas mais precisas sobre diversos processos relacionados aos ecossistemas. Será possível fazer previsões melhores sobre o estoque de carbono nas florestas e alterações causadas por mudanças climáticas. Explica o brasileiro Alexandre Vibras, que também participou do estudo. Para fazer esse cálculo impressionante, foi preciso contar com a colaboração de mais de 50 cientistas no mundo todo. Os pesquisadores reuniram mais de 430 mil edições sobre a densidade das florestas, ou seja, a quantidade de árvores existentes em 1 hectare. Quanto maior esse número, maior a densidade de uma floresta. Com esses dados, foi possível criar uma estimativa de quantas árvores existentes em cada floresta de 4 biomas terrestres, ok? Inclusive em locais isolados, onde os cientistas nunca puderam pisar. Daqui em diante, sempre que alguém perguntar quantas árvores existem na Terra, você já tem a resposta na ponta da língua. E não esquecer de cuidar bem delas. Então, temos uma estimativa, né, que são 3 trilhões, ok? Recordando, bioma é o quê? Bioma é um espaço, né, geográfico, ok? Que existe um grande número, né, de espécies de plantas, de animais, e que apresentam as mesmas características com a unidade climática, o solo, a altitude, entre outros, que compõem aquele lugar. E os ecossistemas, né, que está no nosso vocabulário, é o sistema que inclui os seres vivos, né, e o ambiente, a fauna, a flora e os micro-organismos, ok? Com suas características e as suas inter-relações entre eles, tá bom? E agora, vamos fazer a leitura, né, da nossa atividade, ok? Da nossa atividade da página 98. Só um minutinho, gente, deixa eu só fechar aqui, porque senão o reflexo vai atrapalhar. Peraí, só um minutinho. Ai. Ok, voltei. É porque a janela ficou muito aberta, então vai ter muito reflexo. Eu tô tentando fechar pra vocês. Então vamos lá. Voltando à nossa atividade, página 98, onde esse texto foi publicado. Em sua opinião, qual foi a intenção da autora ao publicar o texto? Número 3. Assinale as alternativas que, segundo o texto, justificam a importância de saber a quantidade de árvores existentes no mundo. Aí nós temos 1, 2, 3. Quais as opções você vai marcar? Número 4 agora. Quais motivos a autora aponta para o desaparecimento de quase a metade das árvores do nosso planeta, depois do surgimento da nossa civilização? Número 5. Qual é a função dos travessões no trecho destacado abaixo? Aí tem um pequeno fragmentozinho. Aí tem um uso do travessão. Por que ele foi usado aí? Número 6. Leia a legenda e acompanhe a primeira imagem. Tem um pequeno fragmento também. Aí você lê o fragmento e agora eu pergunto para você. Em sua opinião, os habitantes do Brasil cuidam das árvores e das florestas como elas merecem? Qual é a sua opinião? Número 7. Desculpe. Volte ao texto e localize palavras ou expressões que podem substituir as destacadas a seguir, sem alterar, hein? Sem alterar o sentido em que foram empregadas. Por exemplo, eu tenho a frase: além de alertar, para os estragos que a humanidade vem fazendo na cobertura vegetal do planeta. Aí eu tenho a palavra humanidade e tenho a palavra planeta. Qual é a outra palavra que você pode substituir humanidade e que você pode substituir por planeta, ok? São palavras parecidas, vai ter o mesmo significado. Não pode ser outra palavra que não combine com essa frase toda, tá? Não precisa repetir a frase toda nessa linha. É só escrever a palavrinha que vai ser usada, tá bom? Vamos para a gramática,
que é numeral, tá? Você vai perguntar assim, tia Amanda, mas essa é matéria de matemática, numeral, ordinal, cardinal, fracionário, multiplicativo, tá? Não é só matemática, tá? Esse assunto você não tá aprendendo aqui a efetuar, a calcular esses números. Você tá aprendendo a forma verbal de se falar e a forma escrita, né? Isso já ajuda muito. Quando você, por exemplo, for preencher um formulário, que você for preencher um documento, vamos supor que você precisa preencher um cheque, então você precisa fazer a escrita, né, desse numeral. Então, aqui é pra gente praticar isso daí, ok? Aí nós temos um quadrinho dos números cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Cada um correlacionado ao numeral apresentado, tá bom? E na atividade do número 1, da página 101, você vai fazer o seguinte. Tem vários números escritos aí. Eu quero saber qual desses números vai ser fracionário, cardinal, ordinal ou multiplicativo. Qual é a classificação que ele pertence, tá? Você vai preencher com esses nomes. No número 2, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura, né, no caso, escrita. Vamos fazer a escrita desses números. Tem vários números aí. Todos são cardinais, então você vai escrever a forma dele, como você falar, ok? E do outro lado, a gente tem ordinal. Já que é um número ordinal, como que você fala esse número também, tá? Você vai fazer a forma escrita desse número, tá bom? E o número 3, a gente vai sublinhar os numerais. Aí tem A, B, C e D. Aonde que está o numeral? Passa um riscozinho embaixo, tá? E o número 4, você vai relacionar as palavras que estão nos quadrinhos abaixo e você vai relacionar quem é 1, 2, 3 e 4. Ok? Agora, a gente vai realizar o número 5 da seguinte forma. Preste atenção aí. Dê o numeral ordinal e o numeral multiplicativo correspondente a esses cardinais. Por exemplo, eu tenho o número... Vamos botar aqui, ó. Dá pra vocês verem. Ó, eu tenho o número 2, ok? Que é um número cardinal. Desse número 2, qual é o número que você vai colocar aqui dentro que ele é ordinal e ele é multiplicativo, ok? Então, um exemplo. Aqui seria o 2, ele seria segundo, dá pra ver? Segundo, barra, dobro, ok? Por quê? Aqui ele é um número ordinal e aqui ele é um número multiplicativo, tá? A mesma coisa você vai realizar com os outros numerais. Eu quero saber quem é o ordinal dele e quem é o multiplicativo, tá? E no número 6, não precisa fazer, tá bom? Você pode escrever aí, não precisa fazer. E agora a gente vai para a ortografia, que a gente vai aprender o uso de meio e meia. A tia Amanda até colocou aqui no quadro. Eu vou virar um pouquinho assim, ó. Deixa eu ver. Que aí dá pra gente poder analisar um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente. Chamar um pouquinho pra cá. Aí. Preste atenção. Vamos usar meio e meia, ok? Quando a palavra meio for utilizada no sentido de metade, trata-se de um número fracionário. Ela deve variar de acordo com o termo a qual se refere. Por exemplo, ela vai variar no seguinte, ó. Ela vai variar no substantivo a qual ele está relacionado, tá bom? Então, você vai mudar para meio ou meia conforme o substantivo que ele está acompanhando, tá? Aí tem mais de um uso e tem que concordar com esse substantivo, ok? Aí você tem assim, por exemplo, a frase. Eu falo assim, já li deste livro meia página. Você não vai falar, eu já li deste livro meio página. Então não tá concordando, né? Então você vai usar a palavra meia. Aí, por exemplo, quando eu falo assim, estou meio distraída. Você não vai falar assim, estou meia distraída. Não tem coerência, né? Então é por isso que ele tem que ter uma relação
com o substantivo que está acompanhando, ok? Tem que ter, vamos dizer assim, um encontro. Se eles não se encontrarem, você não consegue fazer o uso correto de meio e meia, tá bom? Aí vem as frases. Carolina tomou o copo de suco e a garrafa de água. Você vai usar meio ou meia? Aí vem a B, a C e a D. E o número 2, você vai fazer uma frasezinha ou duas usando a palavra meio ou meia, tá bom? Aí é seu critério. Você pode usar um meio em cima e pode usar uma meia embaixo. Você que sabe. Ou usar na mesma frase, tá bom? E a produção de texto, também você vai escrever aí em cima desse subtítulo. Não precisa realizar, tá bom? Então essa vai ser a nossa atividade de hoje do livro, tá bom? Agora a gente vai para a nossa apostila, tá bom? Pega aí a sua apostila que eu vou pegar a minha, tá bom? Pegou a sua? Bora? Apostila? Então, vamos lá. Nós temos aqui na atividade, deixa eu abrir, essa aqui, ó.Essazinha que te manda aqui, ó. Tá vendo? Ó o subtítulo aqui, ó. Deixa eu tampar a resposta, né? Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. Recordando os conteúdos, ok? E eu quero que você faça essa atividade com muita atenção, tá bom? Porque a tia Amanda vai avaliar essa atividade. Ela está valendo nota, tá bom? Então, conta pra ninguém. Vamos lá. Leia este trecho do diário Otário. Não é minha culpa se sei tudo. Jim Benton. Aí vem o textozinho. Depois de você ler, vou ler pra você. Vamos lá. Domingo é aquele dia da semana que... Volta. Domingo é aquele dia da semana que a maior parte das grandes civilizações humanas utiliza para fazer a lição de casa. A Isabela veio aqui em casa hoje para fazermos as tarefas juntas. Assim, o tempo que gastamos não fazendo as lições passa mais rápido. Aí, mediante a tudo que está aí dentro, eu pergunto para você. Destaque a forma verbal que indica estado. Só tem uma forma, tá? Letra B. Você vai sublinhar todas as formas verbais que indicam ações. E a letra C. Nesse trecho, há predomínio de que tipo de verbo? Há que tipos de verbos aí? Ou seja, tia Amanda, predomínio de quê? Esse verbo é o quê? A tia Amanda trabalhou com vocês que o verbo, ele possui 3 formas, que ele pode ser 3 tipos. Tchau, tchau, tchau. E esses verbos que também indicam o quê? Ok? Eu dei uma dica. E o número 2, você vai classificar essas frases em ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá bom? Número 3, você vai marcar um X nas frases que são verbos da primeira conjugação. Número 4, quem é segunda. Número 5, quem é terceira. Ok? Número 6 agora. Você vai colocar também, vai fazer uma relação. Quem é presente do indicativo e quem é presente do subjuntivo, tá? Aí nós temos fala, falas, precise, goste, pratica, receio, partam, deseja e fique, ok? Número 7, você vai relacionar a forma verbal, ou seja, o tempo e o modo verbal que está do outro lado, com os verbos que estão do A ao I, tá bom? Quem são esses verbos e a que pertencem, ok? Número 8, leia a tirinha a seguir. Como foi o seu dia na escola? Normal. Brinquei e ri muito. Tá bom, mas o que você aprendeu? Só o tempo dirá. Aí eu pergunto pra você, qual foi a intenção do pai do menino maluquinho ao perguntar sobre o dia do menino na escola? Ele queria saber o quê? A primeira opção ou a segunda opção? Letra B. Observe que no segundo quadrinho, que o maluquinho não está mais sorridente. Por que sua expressão facial mudou? Por que será que mudou? Por quê? Por algum motivo. Então, vamos escrever aí. Número 9 agora. O número 9, você vai classificar os pronomes em retos, pessoais, tá bom? E oblíquos, ok? E nós temos a legenda, tá? R-O. E número 10,
você vai preencher com os substantivos possessivos, tá bom? E é o possessivo que melhor se encaixa aí, tá? E o 11 a gente vai responder com o que se pede. Quem é o coletivo de artista? Diminutivo de amigo, sinônimo de raiva, comparativo de grande, antônimo de obedecer, qual é o plural de guarda-costas, masculino de cidadã e adjetivo correspondente à palavra carinho. E o número 12, vamos relacionar também quem é abstrato, quem é comum de dois, quem é epiceno e quem é sobrecomum. Número 13, circule os advérbios. Cadê os advérbios? Vamos circular. E o número 4 também, só que o número 4 você vai circular e vai classificar a qual advérbio ele pertence. Lembra que nós estudamos várias classificações de advérbio? Então, esses advérbios são o quê? Aqui ele pertence, a que classe ele pertence, tá bom? Então faça com muita atenção, tá bom? Essa atividade, com muito carinho. E depois, quando você acabar de fazer, imediato você tira uma foto e manda para a tia Amanda, tá bom? Se você tiver com livro também, já pode mandar junto. Mas a apostila eu quero que manda para mim em imediato, tá bom? E só para recordar, assistam o filme Green Book, tá bom? Porque é a nossa disciplina de literatura, é o que nós vamos trabalhar agora nesse bimestre, vai ser a nossa prova. Então, nesse final de semana, vai lá, assiste, faz o seu resumo, faz as suas anotações, é muito importante. Tia Amanda, não tô achando, não precisa procurar em lugar nenhum. Você vai lá no nosso portal, no portal nosso, tá bom? Tá lá no meu mural, Tia Amanda colocou lá, já tem um link, é só você, ó, pum, clica ali e você assiste até no seu próprio celular, tá bom? Baixou ali rapidinho, é 2 horas e pouquinho, rapidinho você assiste, faz todas as suas anotações, tá bom? E segunda-feira a gente vai conversar aqui sobre ele, vamos entender, vamos falar, vamos debater, tudo isso, tá bom? Ó, um beijo pra todos vocês, um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo e te encontro segunda-feira. Tchau, tchau!